Olá, tudo bem? Estamos iniciando nosso novo curso, nossa nova aula. Hoje é a aula número 37. E antes quero pedir aqui por uma senhora, que é Dona Maria Beatriz Furtado Barçan, Rua Irmão Afonso, número 20, apartamento 201, Uberaba, MG. Que os bons espíritos atendam essa senhora, que ela está com problemas respiratórios. Maria Beatriz Furtado Barçan, Irmão Afonso, número 20, apartamento 201, Uberaba, Minas Gerais. Lembro aqui que o nosso e-mail é adm.doutrinaespírita@gmail.com e lembro também para vocês se inscreverem para receberem as notificações. Nessa aula 37, nós inauguramos um outro capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, que edição Leon Denis, também é uma edição que eu confio, é o capítulo 9, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Bem, vamos ver o que Allan Kardec nos traz. Primeiro, vamos definir um pouquinho o que é manso, o que é o indivíduo ser manso. Um indivíduo manso é um indivíduo de índole boa, de tendência ao bem, doce, suave, e tem um gênio brando. Então, aquele sujeito que ele está sempre numa posição de receptividade às coisas boas e sempre ocupado na brandura dele, na mansitude dele, fazer algum tipo de entendimento, de acerto e não gerar nenhuma forma de ira, cólera ou revolta. Bem, e o que é o indivíduo pacífico? O indivíduo pacífico é aquele que ama a paz, né? Ele adora a paz, a harmonia, a beleza, né? Por extensão. E procura sempre, em face, na vigência de alguns conflitos, de alguns desentendimentos, de alguns entrechoques, de opiniões, de ideias, de juízos, enfim, de condições até mesmo afetivas, ele buscar uma face comum, uma interface comum e aproximar as partes e conciliá-las. Por isso, o juiz que nós chamamos aí na justiça juiz de paz, a base dele não é julgar o indivíduo, é aproximar, né, as partes e conciliá-las. A função do advogado não é questionar basicamente, querelar, é tentar conciliar e manter o entendimento, porque é só através do entendimento, da paz e dessa virtude que Jesus nos fala, a mansuetude, que nós poderemos progredir socialmente. Bem, a partir disso, vamos a algumas citações bíblicas sobre a mansuetude e a paz, sobre os mansos. Salmo 25.9: guia os humildes na justiça e ensina os mansos em seu caminho. Salmo 37.11: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Os mansos herdarão a terra, é o Salmo 37.11. Profeta Sofonias 2.3: buscai, ó Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Então, é sempre no caminho das virtudes da mansuetude e da pacificidade. Em Gênesis 34.21, pacíficos. Esses homens são pacíficos para conosco. Habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demo-las também as nossas para as suas mulheres. Então, agora sim, Mateus 5, que é o mais conhecido de todos vocês, eu acredito. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Mas isso já está lá, aonde? Em Salmo 37.11, dizendo que a tradição judaica cristã é uma linha contínua, não há interseções, não há interrupções, não há lacuna. Quem construiu esses lacunas, esses impedimentos, foram os homens e não a lei de Deus. Mateus 9: bem-aventurados pacíficos,
porque serão chamados filhos de Deus. Então vamos às chaves interpretativas. Em relação ao salmista, quando o salmista diz que os humildes serão guiados na justiça, ou que os mansos terão seu caminho ensinado, quer dizer, orientado no seu caminho, ele quer mostrar que as virtudes da mansetude e da passividade nos aproximam de Deus. E nos aproximando de Deus, meus queridos alunos, a própria intuição vai nos dando os caminhos mais, eu diria, mais doces, ou mais inteligentes, de maior acerto, de maior segurança, de maior certeza, para que as dissensões desapareçam. Então, à medida que nós temos essas virtudes, elas em si mesmas nos aproximam das leis divinas e, ao mesmo tempo, por um fenômeno energético, nos aproximam também dos bons espíritos que estão interessados sempre na passividade e na mansetude. São virtudes, portanto, que nos aproximam de Deus e nos ajudam nas nossas tomadas de decisões, na hora que temos que exercer o nosso livre-arbítrio. E, no que diz aqui ainda a mansetude, quando Jesus diz, bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra, como é que os mansos vão possuir a terra? Essa é a grande indagação, não é? Como os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Vamos ver primeiro o caso dos mansos. Como é que eles vão possuir a terra? Ora, no passado, a terra era tomada pelos violentos, pelos poderosos, pelos fortes, pelos potentados, pelos principados, pelos homens que tinham maior poder de força. Já em Mateus nós vimos, Mateus 11, 12.15, quando Jesus responde sobre João Batista, dizendo que ele já veio, que João Batista já veio, e vocês trataram como quiseram, quer dizer, numa alusão ao profeta Elias. Então, nesse versículo, Jesus fala de Elias, mas usa o nome de João Batista. E ele diz o seguinte, desde a época de João Batista, qual é a época de João Batista? Ele é um pouco mais velho que Jesus. Que época é essa? Diferença de 2 anos, 3 anos? Que época é essa? É a época remota, né? É a época do Velho Testamento ainda, a época mosaica, né? Na realidade, quando João Batista era Elias, lá atrás. Então, desde a época de João Batista, leia-se Elias, até o presente, o reino do céu se toma pela violência. E são os violentos que o arrebatam, é verdade, é força. Porém, a linha de pensamento de Jesus é uma linha que toca a vida passada, a vida presente, a vida futura, a reencarnação. Quer dizer, como espíritos, nós somos imortais. Nossas ações, no bem e no mal, nosso juízo de valor, o que nós fizermos, estudarmos, aprendermos, né? Ganharmos experiência, tudo que fizermos vai ser o quê? Vai constituir o nosso patrimônio espiritual, porque o homem não perde essa riqueza espiritual, ele perde a riqueza material. Isso aí é secundário para nós, embora nós tenhamos que viver de uma forma digna, né? Tendo todas as atenções necessárias a uma vida de boa qualidade. Mas do ponto de vista espiritual, Jesus ele vai ter a visão ao mesmo tempo do presente, do passado cujos efeitos se expressam agora no presente e do futuro que há de virá. Então, quando ele diz que os mansos herdarão a terra, ele quer, na linha de pensamento dele, ele se baseia em quê? Na transformação da terra num planeta de regeneração. Quer dizer, no futuro, a Terra vai ser um planeta de regeneração, quando o bem prevalecer sobre o mal, quando a justiça sobre a iniquidade, né? Quando a virtude sobre a imperfeição, quando a bondade sobre a maldade. E aí vai andando um planeta quando houver um equilíbrio entre direitos e deveres. E ninguém vai ferir o direito do próximo.
mas também não vai desejar os seus direitos feridos, mas ele vai respeitar o direito do próximo através dos seus próprios deveres, né? Então, esse planeta que é chamado, da Terra que será chamado de regeneração, esses mansos e esses pacíficos, eles reencarnarão. Ou seja, na visão dele, de Jesus, não é que eles herdarão a Terra hoje, porque a Terra hoje está em conturbação, está submetida a muita violência, a muitos conflitos, a muitas lutas, a muitas pequenas guerras de toda espécie ideológica em muitos continentes até bélicas, né? Então são sujeitos que vão encarnar lá na frente. Os mansos de hoje são aqueles que vão encarnar lá na frente, na época da Terra se tornar um planeta de regeneração, e eles então viverão nessa Terra, ou seja, viverão pacificamente e serão os verdadeiros donos dessa Terra. Então a linha de Jesus é justamente essa, é um pensamento, a linha de pensamento é uma linha de pensamento reencarnatória que projeta a Terra para uma época de paz e de equilíbrio e de bem, e esses hoje, que são mansos, que não criam karma para eles, quer dizer, não criam situações, segundo a lei de causa e efeito, negativas para ele, que não são hostis, não são violentos, não são agressivos, esses que estão conduzindo a sua vida num caminho de pacificação e de acordo com a harmonia das leis divinas, naturalmente eles herdarão esse planeta e esse sentimento os agradará e rejubilará também a Deus, que se dará aos seus filhos a herança da terra que eles merecem pela sua própria atitude de humildade, de bondade, de pacificidade. Finalmente, em relação à parte também de pacificidade, eu queria homenagear aqui o Mahatma Gandhi, que foi um dos líderes na Índia da resistência civil pacífica. Ele tinha dois princípios. Ele tinha a ahimsa, que era a não violência, isso é em sânscrito, e satyagraha, que é falar sempre a verdade. Ele pagava sempre o mal que fazia com o bem. Mercê até foi assassinado por um indiano, né? Um confrade dele, né? Não foi nem por um islâmico, né? Enfim, ele foi o modelo da pacificidade, Gandhi, e venceu pela pacificidade. Depois dele, a Índia, após a Segunda Guerra Mundial, ganhou a sua independência. E Gandhi testemunhou essa independência, né? Portanto, nós estamos aqui felizes por encaminharmos a vocês mais esses pontos, e vocês vão entendendo que o Espiritismo é muito mais além do que promessas, do que visões, do que fatos extraordinários. É uma linha de pensamento lógica, racional, inteligente, finalista, evolutiva, sempre caminhando para o melhor. Portanto, é essa a visão de hoje sobre as bem-aventuranças dos mansos e dos pacíficos. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.